Olá, pessoal. Voltamos aí para a nossa sequência, né, das videoaulas. Agora, essas duas últimas semanas, nós vamos estar falando aí a respeito do sistema genital masculino e feminino, né? Estou vendo aí algumas características relacionadas à questão da organização e também um pouquinho daquilo que seria a sua composição histológica. Ok? Compartilhar aqui com vocês. Opa! Opa! Então, pessoal, essa semana, né, nós vamos começar pelo sistema genital masculino, né? Então aí as duas sequências, começando então pelo masculino, então vamos ver algumas características interessantes com relação à composição, né, histológica desse sistema genital. Só lembrando, né, nós tivemos uma oportunidade quando falamos do sistema urinário a respeito das características da uretra, característica do pênis, né? Então, a gente vai falar de uma forma muito mais objetiva dessa vez, né? Dando um foco muito maior naquilo que seria todo aquele sistema de túbulos intratesticulares, extratesticulares, as vesículas, né? As glândulas, melhor dizendo, que vão estar diretamente ligados a todo esse sistema e a forma como ele vai estar funcionando. Ok? Pessoal, para a gente começar, uma característica geral, uma composição, né, anatômica. Então, a gente está observando aqui, né, que, de certa forma, o sistema genital masculino é formado, então, pelo testículo, os ductos genitais, né, de maneira geral, e as glândulas acessórias, né? E dentro dessa dinâmica, né, relacionada a esses quatro componentes, né, e considerando o pênis também, eu tenho exatamente algumas estruturas que são consideradas pares, como no caso do testículo, né, do epidídimo, né, do canal deferente, as glândulas seminais, né, o ducto ejaculatório, a glândula bulboretral, e eu tenho também aquilo que seriam as estruturas ímpares, que aí vai estar relacionado à próstata e a questão do pênis, né? Então, só para a gente ver de maneira geral aí a anatomia relacionada à composição desse sistema genital masculino. Então, pessoal, funcionalmente, né, falando em termos exatos, né, relacionados à fisiologia, a gente sabe que a principal função relacionada à questão do sistema genital masculino vai ser o espermatozoide, produção do espermatozoide para o processo de fecundação. Além disso, a gente sabe que ele também vai ser responsável aí pela produção da testosterona, né, do hormônio sexual masculino, e que, de certa forma, ela acaba sendo importantíssima naquilo que seria, em algumas situações, para que possa estar observando o desenvolvimento, né, da característica sexual durante a questão do crescimento embrionário. Né? Então, aí a gente observa como principal característica relacionada à função dupla do testículo. Né? E aí, pessoal, dentro dessa dinâmica, não só testosterona, mas nós temos um metabólito, né, que seria dihidrotestosterona, que acabam tendo uma importância tão quanto a testosterona, né, nesse sentido, quando a gente fala da fisiologia do homem. Né? Então, de uma maneira geral, que a gente já chegou a discutir, né, imaginar a testosterona essencial na questão da espermatogênese, no processo de diferenciação, né, toda aquela dinâmica, né, da forma, né, de controle do sexo masculino, né, durante o desenvolvimento embrionário, né, e quando a gente fala do dihidrotestosterona, aí a gente já tem o envolvimento deles aí em vários tipos celulares e vão estar relacionados à dinâmica da distribuição, o crescimento dos pelos, né, que vão desde a puberdade até a fase adulta. Né? Então, só para a gente ter uma noção, né, de maneira geral, como que a gente vai estar observando a dinâmica desses dois hormônios, né, do hormônio e do seu metabólico. Tá? De maneira geral, quando a gente fala a respeito de toda essa dinâmica da composição, além do testículo, né, que nós vimos como a função principal, então a questão dos ductos e as glândulas acessórias, que aí, pessoal, vai ser interessante na dinâmica da produção do líquido, né, da secreção, né, que vão estar relacionadas exatamente a um composto que, além de lubrificar e transportar o espermatozoide, ele vai servir como
uma fonte de nutriente, né? Enquanto o espermatozoide ele permanece ali no sistema genital masculino, então fica como se fosse de fato aí uma espécie de um meio onde você tem nutrientes que seja suficiente para que você possa estar mantendo a sobrevida então dessa célula sexual, né? Então aí se a gente pegar toda a função do testículo na produção por exemplo, do espermatozoide, essas vesículas, né, essas glândulas acessórias junto com esses ductos genitais na produção de secreção, então a gente vê que ambos esses processos acabam dando origem àquilo que seria o sêmen, né? Então, só para a gente ter uma ideia, então a dinâmica da composição do testículo, né, os ductos que vão estar relacionados a ele, né, as glândulas acessórias que vão estar participando, como no caso da vesícula, a próstata, né, a questão da glândula bulboretral, né, que não está aparecendo exatamente aqui nessa foto, mas para que a gente tenha uma noção relacionada exatamente à função, né, e a forma como vai estar naquela composição, né, a participação na composição do sêmen, ok? E aí falando especificamente na questão da organização, né? Então já trazendo para aquilo que seria uma característica histológica. Então, primeiramente, quando a gente fala a respeito do testículo, né, a gente acaba observando que externamente ele vai ser formado, né, por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, que vai ser a túnica albugínea, né? Então, de certa forma, ela vai ser uma cápsula que vai estar protegendo toda aquela dinâmica dos túbulos seminíferos, né, que vão estar sendo formados aqui nessa região interna, né, do testículo. E aí, pessoal, é interessante que a partir dessa túnica vão partindo exatamente aquilo que seria alguns septos que vão estar penetrando aqui no interior até atingir o mediastino do testículo, né? Então vai estar formando toda essa estrutura de tecido conjuntivo, né, que vai ter origem dessa túnica albugínea. Importante, pessoal, que esse septo que acaba sendo formado em direção ao mediastino do testículo, muitas das vezes eles acabam sendo irregulares, né? Então aí, por mais que você tenha a possibilidade de formar lóbulos por conta desses septos, alguns deles acabam permitindo a intercomunicação entre eles, tá? E no interior desses lobos, nós observamos exatamente uma rede, né, de túbulos, que seriam esses túbulos seminíferos, né? Então, aí dando origem exatamente a toda essa característica funcional, né? Já que a gente observa aqui no testículo, a célula, né, o local que vai ser responsável pela produção dos espermatozoides, vão estar relacionados exatamente a esses tubos seminíferos, né? Então, eles ali que a gente vai ver células germinativas, né, progenitoras aí para a formação do espermatozoide, que aí acabam sendo liberados aí, né, via ductos, né, que vão estar levando até a parte externa do corpo. Então eu tenho uma organização inicial com relação exatamente ao testículo, tá? E aí, pessoal, em volta desses túbulos seminíferos, nós observamos aí uma camada de tecido conjuntivo, né, formando uma espécie de um estroma. Então, ali eu tenho células que vão ser importantes, por exemplo, na produção aí da testosterona. Então, aí a gente vê mais ou menos como que vai ser a organização relacionada ao testículo, tá? Aí essas células que estão aí relacionadas aí a esse tecido conjuntivo fora, né, que vão estar cobrindo em volta dos túbulos seminíferos, a gente identifica como as células de Leydig, né? Essas células de Leydig que vão ser responsáveis então pela síntese da testosterona, ok? Aí, ó, falando exatamente com relação à forma como vai estar sendo formado esses lobos, né, do testículo, né? Então vai ser justamente por túbulos enovelados, tá? A gente pode dizer que, por exemplo, existe uma estimativa aí de 250 a 1.000 túbulos seminíferos por testículo, né? Então, como eles vão estar enovelados, eles são relativamente pequenos,
né? Então, chegando aí 150, 200 milímetros, né, de diâmetro e podendo ter aí de 30 a 70 centímetros de comprimento, né? Depois que eu tenho toda aquela dinâmica, né, de estar tirando esses enovelados. E é interessante, pessoal, que a sua organização nos lobos acaba formando como se fossem pequenas alças, né? E ao final dessas alças, a gente tem exatamente os túbulos retos, que vão dar prosseguimento, né, com toda a condução do espermatozoide produzido aí nesses túbulos seminíferos. Então, ó, dos tubos retos, eles atingem exatamente a rede testicular, né, que vai ser exatamente um labirinto de canais anastomizados, né, que vão estar presentes ali naquele mediastino testicular. E dessa rede testicular, nós observamos exatamente a saída dos ductos eferentes, né? Então, saindo da rede testicular, os ductos eferentes, então cerca de 10 a 20 ductos, que ao final eles vão estar se condensando para poder estar formando exatamente o epidídimo. Então, imaginar, né, de certa forma, aquilo que seria um conjunto de túbulos que acabam sendo formados na síntese do espermatozoide e aqueles ductos que vão estar carregando, né, esses espermatozoides que acabam sendo sintetizados, né? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, então toda a túnica albuginha, né? Então formando os septos de tecido conjuntivo em direção ao mediastino, né? Então aí a gente observa meio que a formação dos lobos testiculares. Aí dentro desses lobos nós temos exatamente os túbulos seminíferos, né, que vão ser enovelados, né, todo enrolados, né? Na extremidade desses tubos eu tenho exatamente os túbulos retos que conduzem a substância produzida, né, no caso é o espermatozoide, para essa rede anastomizada, né, que seria então a rede testicular, né, lá no mediastino, e daqui partindo os ductos eferentes, né? Para que aí eu tenha aquilo que seria a formação do epidídimo. Então, só para a gente ter uma ideia, né? E aqui mais ou menos uma característica histológica de como que vai ser a organização. Então percebam toda essa túnica albugínea, né, em volta de tecido conjuntivo denso. Aí percebam os corpos do epidídimo, né? Então a cabeça, a cauda, né, que costuma dizer, né? Então aí a gente observa, vai ver, né, mais para frente, dá a impressão, a falsa impressão que são vários tubos, né? Mas a gente vai ver que ele vai ser completamente contorcido, então dá uma falsa impressão como se fossem vários tubos. Mas pelo corte histológico é como se eu estivesse fazendo várias secções do mesmo túbulo, né, que vai estar formando aí os ductos do epidídimo, né? Então, ó, toda a rede testicular, né, partindo então os ductos eferentes para que possa estar dando origem a toda a estrutura externa, né, desses ductos condutores. Ok? Ó, agora falando especificamente das estruturas que nós vimos até aqui, né? Então, começando aí pelos tubos seminíferos. Os túbulos, vamos imaginar que vai ser exatamente como se fosse um ducto, né, de condução, por exemplo, do líquido que vai ser produzido. E é interessante que na dinâmica da estrutura histológica desse tubo, eu tenho um epitélio de várias camadas, que é um epitélio germinativo, né? E aí eu tenho, de fato, células germinativas e outras células, né, que vão estar relacionadas aí a uma função de manutenção de toda essa estrutura, tá? Então aí a gente tem aquilo que seria um epitélio germinativo, né? Aí eu tenho as células, né, que a gente fala germinativas, as células de Sertoli, né, que vão ser importantes, daqui a pouco a gente vai ver nutrição, né, e outras dinâmicas que elas vão ser responsáveis por estar fazendo. E aí, pessoal, todos esses túbulos seminíferos vai ser envolto, né? Vai ter uma bainha, uma lâmina basal de tecido conjuntivo, tá? E logo após, né, posteriormente a essa lâmina, eu tenho uma camada de tecido conjuntivo, que vai ser o estroma desses túbulos seminíferos, né? E aqui é interessante que eu vou ter células mioides achatadas, que vão ter características aí de células musculares lisas, e eu tenho as células de Leydig, né? Que vão ser aquelas células que vão ser produtoras de testosterona.
Então, aí, de fato, a gente acaba observando esse tipo de situação. Então, ó, só para a gente relembrar. Então, tecido germinativo, várias camadas, vários tipos celulares. Então, eu tenho as células germinativas, né, que a gente pode estar falando aí, que seria uma linhagem espermatogênica, e eu tenho as células de Sertoli, né, que aí a gente vai estar vendo algumas situações específicas relacionadas a ela. Aí, pessoal, nesse epitélio germinativo, nós vamos observar, por exemplo, essas linhagens espermatogênicas em diferentes estágios, né, de desenvolvimento. Né? Muitas delas a gente acaba tendo uma certa dificuldade para poder estar fazendo a diferenciação. Né? Tipo quando a gente fala do tipo A, tipo B, né? Quando a gente for falar lá na espermatogênese, outras, por características, principalmente na questão da condensação do núcleo, aí a gente acaba tendo uma certa facilidade para poder estar entendendo, né, qual que de fato vai estar relacionado. Mas vamos imaginar, aquelas que estão mais basais são aquelas que ainda apresentam potencial de diferenciação. Aquelas que estão no estágio mais apical são aquelas que já sofreram estágios relativamente avançados relacionados à especialização. Aí a gente vê os espermatozoides, as espermátides, né? Que já vão estar localizados na região mais apical. Então aí vamos imaginar que nesse epitélio seminífero, populações distintas de células. Ok? Então, ó, só para a gente observar, né, mais uma característica da estrutura. Então, percebam, ó, a túnica albugínea, né? Aí logo abaixo eu tenho aqui alguns vasos sanguíneos importantes na questão da nutrição, né, da oxigenação. Aí, pessoal, percebam aqui, partindo da túnica, os septos, que dividem, né, que vão estar dividindo aí em lobos testiculares. Aí dentro desses lobos nós observamos os túbulos seminíferos, né? Que aí a gente vai observar que é um único tubo todo inovelado que acaba tendo toda essa característica, né? No corte histológico como se fossem vários, né? Então aí a gente tem mais ou menos essa característica histológica. Aí, pessoal, pegando uma estruturazinha dessa, trazendo para uma foto, né, mais ampliada. Então, perceba, ó, toda a dinâmica da lâmina própria, e dentro desse tubo seminífero eu tenho exatamente a característica do epitélio germinativo, né, que eu vou ter várias células, né, várias estágios, né, do desenvolvimento do espermatozoide, né, e também as células de Sertoli, né, que vão estar relacionadas à composição nessa estrutura. Percebam que até que nessa região mais apical a gente já vê células relativamente menores, né, com características mais diferenciadas, que provavelmente representam aí a questão dos espermatozoides, né? Mais para frente vai ficar mais fácil a gente poder estar observando. E aí, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ver de forma mais específica, mas já que está aparecendo aqui na foto, só para a gente observar. Então, ó, entre os tubos seminíferos, eu tenho exatamente aí um tecido conjuntivo, né, onde eu tenho a presença principalmente das células de Leydig, né, que são células que vão ser responsáveis pela síntese da testosterona, né? Percebam que ela vai ser uma célula relativamente eosinofílica, vai ser acumuladora, né? Vai ser armazenadora de lipídio, né? Já que a gente está falando de um hormônio, né? Oriundo aí do colesterol, né? E aí daqui a pouquinho a gente vê de forma mais específica a respeito das características dessa célula. Ok? Aí, pessoal, falando então das linhagens celulares que estão presentes aí nesse epitélio germinativo. Então, a primeira delas, as células de Sertoli. As células de Sertoli são células relativamente grandes, no formato piramidal. O núcleo dessa célula vai ser vesicular e claro, e ela tem uma dinâmica de ter uma superfície basal que vai estar aderindo à lâmina basal e uma superfície apical, onde eu tenho, por exemplo, ela aderida, né, voltada, melhor dizendo, para o lúmen desses tubos seminíferos. Tá? Não vão ser as células que vão estar diretamente relacionadas com a diferenciação dos espermatozoides, né? Mas vão ser células importantíssimas para que aconteça a produção desses espermatozoides. Então, toda a dinâmica, né, funcional, estrutural que ela acaba
proporcionando a esse epitélio germinativo para que justamente essa fase de diferenciação ela possa acontecer. Então, pessoal, são células aí de linhagens, né, que vão se originar aí do saco vitelíneo, tá? É interessante que, além dessas células, a gente percebe também que lá por volta do 5º mês, né, da vida fetal, aí eu tenho outro grupo de células, né, que vão ser as células germinativas primordiais. Elas vão migrar lá do saco vitelíneo para as gônadas, né, e aí começam a se proliferar e vão colonizando as gônadas. Aí a gente já entra na definição das células espermatogônicas, né, que vão estar dando origem a toda a dinâmica, né, da diferenciação dos espermatozoides. Então aí, Sertoli e essas células, né, germinativas primordiais, ambas são oriundas lá do saco vitelíneo, que vão migrar, né, e vão se alojar ali nas gônadas, toda a dinâmica de proliferação, especificamente essas células germinativas primordiais, elas vão dar origem, então, às linhagens das espermatogônias, né, que vão ser as células que vão estar direcionadas aí à formação, né, a origem, né, formação, então, dos espermatozoides. Ok? Então, ó, só para a gente finalizar a dinâmica aí das células de Sertoli, né? Algumas das funções que elas vão estar relacionadas. Então, ó, a dinâmica do suporte, proteção, suprimento nutricional. Importante que ela também faz fagocitose de restos celulares que acabam se originando, né, que acabam sendo formados, melhor dizendo, durante todo o processo de desenvolvimento, né, dos espermatozoides. A gente observa aí a liberação de um peptídeo, né, uma inibina, que acaba, de certa forma, suprimindo, né, a síntese e a liberação do FSH, né, lá na hipófise. A gente observa também a questão de produção de hormônios que vão promover a regressão dos ductos de Miller, né, e vai induzir o desenvolvimento dos ductos de Wolff. A gente vai ver, né, no bulbo uretral toda a dinâmica relacionada, por exemplo, né, essa situação. E outra dinâmica importante, a formação de uma barreira hematotesticular, tá? Então, essa barreira hematotesticular seria exatamente junções entre essas células adjacentes. Então, pessoal, ela meio que controla a passagem de moléculas, né? Então, para que possa estar justamente exercendo essa função principal aqui, ó, de suporte, proteção e suprimento nutricional aí desses espermatozoides em desenvolvimento, tá? Então, ó, só para a gente dinamizar o que seria essa barreira hematotesticular. Então, percebam, eu tenho células de Sertoli que vão estar exatamente alinhadas, né? E aí eu tenho exatamente essas zonas de oclusão, né? Essas junções, desculpa, de ocludentes, né? Que acabam sendo formadas entre essas células adjacentes, tá? É interessante, pessoal, que associado a essas células de Sertoli, a gente observa, por exemplo, o desenvolvimento dessas células que vão dar origem ao espermatozoide. Então, percebam que aquela célula lá inicial, né, a espermatogônia, ela vai estar localizada na região basal das células de Sertoli. Aí, aquelas células que já começam o processo de diferenciação, né, como no caso das espermátides, né, dos espermatócitos, melhor dizendo, eles já ficam numa posição lateral, né, logo abaixo que é situado exatamente no meio dessa barreira. E quando eu tenho já aquelas células em desenvolvimento mais avançados, né, então no caso as espermátides e até mesmo os espermatozoides, eles já ficam aderidos aí na região apical. Né? Então percebam, né, até mesmo esses espermatozoides, onde eu tenho os seus flagelos, né, voltados exatamente para a região do lúmen desses túbulos seminíferos. Então, só para a gente entender de fato a organização dessa barreira hematotesticular. Tá? E aí, ó, agora falando especificamente dessas células espermatogênicas, né? Então, lembrando que essas células, né, espermatogênicas vão ser importantes para o processo de diferenciação, tá? Elas não vão estar organizadas de maneira aleatória.
elas vão estar organizadas de acordo exatamente com o tipo celular e seu estágio de diferenciação. E é interessante, pessoal, que elas acabam formando agrupamentos entre si, justamente porque vai existir uma ponte intercelular, né, que vai estar unindo uma célula à outra, né? Então, aí isso faz com que tenha uma certa sincronicidade naquilo que seria o processo de diferenciação dessas células, né? Então, aí eu tenho tempos específicos para cada estágio de maturação. Então, percebam, ó, eu tenho aqui a espermatogônia, aí a formação dos espermatócitos primários, aí nos secundários eu já tenho a formação dessas pontes intercelulares, as espermátides, aí quando eu tenho a diferenciação, é que de fato essas intercomunicações acabam sendo separadas, né? Então, pessoal, se estamos falando de células espermatogênicas, nós observamos exatamente a dinâmica da espermatogênese e espermiogênese. Os dois processos, eles vão estar relacionados à produção do espermatozoide, né? Então, quando a gente fala na espermatogênese, é o processo que vai estar relacionado à dinâmica da divisão celular, tanto no processo de mitose como no processo de meiose. A partir do momento em que essas células elas param de se dividir e fica apenas relacionada a um processo de diferenciação final para a formação exatamente aí do espermatozoide, aí a gente já identifica o processo como uma espermiogênese, né? Então, espermatogênese e espermiogênese vão estar relacionados ao processo de formação do espermatozoide. Espermatogênese inclui exatamente os estágios relacionados à multiplicação, né? Que vai ser, por exemplo, nas divisões de meiose e mitose. Já a espermiogênese, aí já vai estar relacionado ao processo de diferenciação, não ocorrendo divisão. Então, só para a gente entender de fato, né? Então, na dinâmica da gametogênese, né? Vocês viram lá, por exemplo, na célula, né, quando fala de divisão celular, mas só para a gente poder entender a dinâmica de como esse processo ele vai acontecer. Então, vamos imaginar que eu tenho aquelas células basais, que são as espermatogônias. Então, a partir dali, próxima exatamente à lâmina basal. Então, eu tenho um processo contínuo de divisões mitóticas, né? Que geralmente isso vai estar acontecendo, né? Vamos dizer assim, mais acentuado durante a puberdade. Então, vamos imaginar que essas células, ó, vamos pegar aqui, ó, espermatogônias,essazinha aqui. Então, o processo contínuo de divisões, né, mitóticas. Então, produzindo aquilo que seriam sucessivas gerações de células. Beleza. Aí, pessoal, a partir desse momento, eu tenho dois destinos para essas células que foram originadas, né, dessas espermatogônias. Um vai ser uma continuação do processo de divisão, para que você possa formar cada vez mais células germinativas, né, outras espermatogônias, que aí, ó, eu vou dar origem aos espermatogônias do tipo A, ou então eu tenho uma dessas células seguindo para o processo de diferenciação, que aí vai estar formando as espermatogônias do tipo B, né? Então, de certa forma, aquilo que eu falei com vocês, a princípio a gente não consegue diferenciar essas duas linhagens, né? Espermatogônia do tipo A e do tipo B, né? Até porque histologicamente falando, né, a característica da célula acaba sendo basicamente a mesma. Então, ó, eu tenho aquelas que vão continuar se dividindo para poder estar formando novas espermatogônias, né? Então, ela vai ser conhecida como espermatogônia do tipo A, ou tenho aquela que vai partir para o processo de diferenciação, né? Que aí a gente observa, né, que dando origem a novos ciclos mitóticos com meiose e vai seguir para aquilo que seria a diferenciação em espermatozoide. Então, ó, pegando, por exemplo, aquelas do tipo B, ó. Então, a do tipo A ficou aqui, quietinha. Agora, as do tipo B. Então, as do tipo B, elas vão sofrer mais um novo ciclo de meiose, aí vão estar formando, né, aqueles espermatócitos primários, um novo ciclo de meiose, né, com
com um ciclo de meiose, né, seguido de uma mitose, né? Então aí elas vão estar formando aí aquilo que seria os espermatócitos secundários, e a partir daqui elas não vão sofrer mais processos de divisão, né? Então vamos lá, novamente. Então, ó, chegando do tipo B, eu tenho mais uma mitose formando exatamente os espermatócitos primários, mais uma mitose formando os espermatócitos secundários. E aqui a gente observa que nessa dinâmica do primário para o secundário, ali no meio eu tenho uma meiose, né? Então aí por isso que esse secundário acaba já sendo haploide, né? Dentro daquela dinâmica do processo de meiose e mitose que vai acontecer durante a gametogênese, né? Então aqui os espermatócitos secundários acabam sendo formados aí na fase final da espermatogênese. E aí, pessoal, a partir daí, eu tenho a dinâmica da espermiogênese, né? Que a espermiogênese vai ser, então, correspondente a essa fase final da produção dos espermatozoides. Então, de uma certa forma, o que nós observamos são as espermátides secundárias sendo transformadas em espermatozoides. Então, aqui eu não tenho mais divisão celular. A partir de agora, a gente só vai observar aquilo que seria uma dinâmica de diferenciação, formação de estruturas celulares para que, de fato, possa estar dando origem àquilo que seria o espermatozoide. E aí, pessoal, a dinâmica de diferenciação, a gente observa aí 4 etapas, né? Então, um processo relativamente complexo que seria relacionado à formação das estruturas do espermatozoide. Então, a primeira situação seria exatamente a questão da formação do acrossomo, tá? Aí depois a gente tem o alongamento do núcleo e desenvolvimento do flagelo, né? E aí depois eu tenho aquilo que seria a perda de grande quantidade do citoplasma, formando exatamente os corpos residuais, né? E aí eu tenho a formação de fato aí do espermatozoide que vai ser liberado aí no tubo seminífero, né? Então, pessoal, de uma maneira bem objetiva, imaginar, então, formação do acrossomo, condensação e alongamento do núcleo, formação do flagelo, perda de grande parte do citoplasma, formando os corpos residuais, para que no final a gente tenha ali a liberação do espermatozoide maduro no túbulo seminífero. Ok? Então, saindo um pouco lá daquele tecido germinativo, vindo para a região intersticial, né, que seria aquele estroma, né, do lado de fora, logo após a lâmina basal, nós temos então esse tecido intersticial. Então, pessoal, como nós vimos, um principal componente relacionado ali, né, vai ser exatamente as células responsáveis, então, pela produção de testosterona, né? Então, as células intersticiais. Mas só lembrando que aqui eu tenho as células mioides, que são aquelas com características de músculo, de tecido muscular. Eu tenho a presença de capilares, né, e terminações nervosas. Esses capilares acabam sendo fenestrados, né? Eu tenho uma característica interessante relacionada, por exemplo, a um tecido conjuntivo que vai ser rico, né, em fibras, né, em fibras proteicas, fibroblastos de maneira geral. Aí a gente tem a presença de macrófago, de mastócitos, como toda aquela dinâmica quando a gente fala de um tecido conjuntivo, né? Então aí só para a gente imaginar, ó, toda a dinâmica do túbulo seminífero, o epitélio germinativo, o lúmen desse túbulo seminífero, e entre os túbulos eu tenho esse tecido intersticial, ok? Como eu disse para vocês, o que vale a gente destacar, né, com relação a esse tecido intersticial são as células intersticiais, que é a célula de Leydig, né? A célula de Leydig vão ser células que vão ser responsáveis pela síntese, então, da testosterona, né? Então, toda a dinâmica de características sexuais masculinas secundárias que vão estar relacionadas exatamente a esse hormônio. Então, pessoal, são células que acabam apresentando, como eu disse lá em cima, né, um citoplasma eosinofílico, né? Vai ser rico em lipídios, justamente por conta da sua produção em esteroide.
E a gente observa que ali eu tenho uma dinâmica de produção meio que cooperação, né? Enzimas produzidas que vão estar presentes na mitocôndria e o retículo endoplasmático liso na dinâmica, né, desses lipídios que acabam sendo armazenados, né? Então aí eu tenho as células de leite, que são essas células intersticiais, responsáveis então aí pela produção da testosterona, ok? E aí, saindo desses tubos seminíferos, então vamos imaginar os ductos intratesticulares. Então, ó, tubos seminíferos partindo para os ductos intratesticulares, que aí vão ser correspondente ao tubo reto, né, a rede testicular e os ductos eferentes. Então, pessoal, a função deles inicialmente é a condução do espermatozoide e dos fluidos, né, que acabam sendo produzidos ali no túbulo seminífero, né? Então, vão estar sendo responsável uma rede de condução, né, de toda dessa dinâmica de produção. Então, ó, especificamente falando dos túbulos retos, nós observamos então que ela vai ser correspondente à extremidade dos túbulos seminíferos, só que ali eu tenho uma diferença. Ali eu não tenho a presença de um tecido germinativo. Eu vou ter as células de Sertoli, porém eu vou ter um revestimento secundário, né, vamos dizer assim, de células cuboides, né? Então percebam, aqui a setinha até mostrando uma célula de Sertoli, mas eu tenho todo um revestimento de células cuboides. E em volta eu tenho aí o tecido conjuntivo. Então, o túbulo reto, o túbulo seminífero, né, para poder observar a questão da continuação. Então, não vou ter mais células germinativas. Nós vamos observar exatamente apenas as células de Sertoli e também um epitélio de células cuboides, né, que vai ser formando um revestimento. Então, vamos imaginar aquela dinâmica de transição que vai em direção à rede testicular, tá? Então, ó, chegando aqui na rede testicular, a gente acaba observando que ela é correspondente ao mediastino do testículo, né? Então, também vai ser relacionada, lembra que a gente viu que é uma rede anastomizada, né, de canais. Eu também tenho aquela continuação, né, que seria do túbulo reto, então vai ser um epitélio cuboide, tá? Aí que a gente observa que em alguns locais eu tenho também células colunares baixas, né? Então, a prismática relativamente pequena, né? Que vão estar relacionadas exatamente a esse tipo de característica e composição do revestimento, né? É interessante que no ápice, na parte apical, né, dessas células, a gente vai ter a presença de um único cílio, né? E pequenas microvilosidades, né? Que aí vão estar, de certa forma, relacionadas a esse revestimento dessa rede do testículo, ok? Então, ó, túbulos seminíferos, túbulo reto, aí no túbulo reto a gente já não tem um epitélio germinativo, já vai estar relacionado, por exemplo, às células de Sertoli, né, e células cuboides, aí saindo do túbulo reto, entrando na rede testicular, que vai estar justamente no mediastino do testículo, aí eu já tenho um revestimento de um epitélio simples cuboide, né, ou colunar baixo, que vão estar relacionados exatamente a essa rede de canais anastomizados que vão estar relacionadas à rede testicular, ok? Saindo da rede testicular, nós observamos exatamente os ductos eferentes. Com relação aos ductos eferentes, pessoal, a gente observa que geralmente vão ser de 10 a 20 ductos que vão partir dessa rede testicular em direção ao epidídimo. Então, vamos imaginar que vai partir esses 10, 20 que vão se condensar para poder estar formando um único ducto do epidídimo, né, na região final, tá? Então, ó, importante que a gente observa também um epitélio, né? Dá para a gente ver um epitélio de células cuboides ou colunares baixas, né? Aí a gente observa aqui que eu tenho células que são ciliadas e não ciliadas, né? E abaixo desse epitélio de revestimento, nós vamos observar exatamente uma camada de músculo liso, né?
Então, essa camada de músculo liso em volta da lâmina basal, né, desse revestimento, que aí vamos imaginar que vai ser importante no processo de contração, né, e seguir o fluxo relacionado àquelas substâncias que acabam sendo produzidas lá no túbulo seminífero, tá? Então, aí a gente observa essas três situações. Aí, pessoal, saindo do testículo, nós temos os túbulos extratesticulares, que aí vai ser, por exemplo, a questão do epidídimo, o ducto deferente e a uretra, né? Então, saindo do testículo, os túbulos extratesticulares, né? Que aí vão estar relacionados exatamente a esse tipo de condução. Especificamente falando do epidídimo, o epidídimo, como eu disse, ele vai ser um grupo de tubos, né, relativamente enrolado, né? Então vai ter, por conta de todo de ser enrolado, se a gente pegar para esticar, ele vai ter cerca de 4 a 6 metros de comprimento, né? Só para a gente ter uma ideia com relação à dinâmica dessa dimensão. É interessante que ele vai possuir uma cápsula própria, né? Que aí vai estar exatamente a cápsula do epidídimo, né? E aquilo que eu falei, ó, por ser bem novelado, né? Todo trançado, então quando a gente faz um corte histológico, dá a impressão como se fossem vários tubos, né? Quando na verdade é um só que foi cortado várias vezes, né? Então aí a gente tem a dinâmica relacionada ao ducto epididimário, né? Ou epidídimo, tá? Aí, pessoal, pegando aquela imagem, ampliando para a gente poder ver as características histológicas relacionadas a ele. Aqui a gente já tem uma característica interessante. O revestimento ele vai ser formado por uma camada de células pseudoestratificadas e uma camada de células basais arredondadas, né? Então aí a gente tem duas camadas, uma de pseudoestratificado, né, que dá para a gente observar aqui, ó, as pseudoestratificado, e aqui eu tenho uma camada de células arredondadas, né? Algumas dessas células elas acabam apresentando um aspecto colunar, né? Então, ó, é interessante que a superfície dessas células acabam sendo apresentando, né, os microvílulos irregulares, que a gente chama de esterocílios, né? Que vão estar relacionados aí a voltados para a região do lúmen desse ducto epididimário, tá? É importante, pessoal, que essas células aqui, elas vão ter uma função de estar fazendo a digestão daqueles corpos residuais. Então, lembra lá na diferenciação dos espermatozoides, quando ele perde parte do seu citoplasma. Então, aqui nessa região onde eu tenho, por exemplo, toda a dinâmica de digestão, né? Toda a dinâmica não, grande parte da digestão exatamente desses corpos residuais, né? Aí, pessoal, todo esse tecido de revestimento, ele vai estar apoiado, então, numa lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, e em volta dele eu tenho um músculo, células musculares, né? Então, aí que é interessante, né? A contração desses músculos ajudam na movimentação desse fluido, né? Então, a lâmina basal envolvida por músculos, por tecido muscular liso, né? Que aí vão estar relacionados exatamente à composição. Então, tem um revestimento, um pseudoestratificado, células basais arredondadas ou colunares, apoiados numa lâmina própria, seguido aí de um músculo, de uma camada, né, de células de músculo liso. Ok? Então, só mais uma fotinha para a gente poder ver. Então, ó, um corte transversal, né? Então, dá a impressão como se fossem vários ductos, quando, na verdade, como ele está fazendo várias voltas, né? Então, ele acaba sendo vários cortes do mesmo ducto, né? Aí aqui dá para a gente perceber, ó, os cílios, né? Que acabam sendo de forma irregular, voltado para o lúmen, células pseudoestratificadas e basais arredondadas, né? E aqui nós temos exatamente a camada de músculo liso, né? Então, das células que acabam sendo importantes no processo de contração para a movimentação, então, desse líquido. É que não dá para a gente ver com muita clareza, mas aqui está identificando, por exemplo, no lúmen desses ductos,
a questão dos espermatozoides, né? Que vai ser, de fato, o que ele vai ser responsável por estar conduzindo. Ok? Pessoal, saindo do epidídimo, eu tenho a formação do ducto deferente. O ducto deferente, ele é deferente, né? Porque, pessoal, brincadeiras à parte, mas é interessante porque ele vai apresentar um lumen relativamente estreito e uma camada espessa de músculo liso. E essa camada espessa de músculo liso é interessante que ele vai ter uma camada interna e uma externa longitudinal e separada por uma média, né, que vai ser de tecido em formato circular. Né? Então aí a gente observa, né? Percebam que aqui fica bem evidente o tamanho, né, da camada muscular que o canal, que o ducto deferente, ele acaba apresentando. Mas com relação ao revestimento, a gente acaba observando o revestimento de tecido pseudoestratificado com aqueles esterocílios, né? Igual que a gente observa no epidídimo, né? Então, relacionado justamente a esse tipo de situação. Aí, importante, esse revestimento ele vai estar apoiado numa lâmina própria, com tecido conjuntivo rico em fibras elásticas, né? Então, tendo toda essa dinâmica do processo. E é interessante, pessoal, que a contração forte, né, relacionada a esse músculo liso, é o que de fato acaba dando aquela impulsão, né, relacionada ao sêmen durante o processo de ejaculação. Ok? Uma foto para a gente observar, ó, músculo liso longitudinal, músculo liso circular e músculo liso longitudinal. Então, 3 camadas de músculo liso. E aqui eu tenho o epitélio de revestimento, pseudoestratificado, com os esterocílios, né, de forma irregular, voltado então para o lumen, né? Então, ó, percebam exatamente a característica, né, de um ducto deferente, então com uma camada, né, de tecido muscular liso muito mais desenvolvido, ok? Saindo então desses túbulos extratesticulares, vamos falar um pouquinho das glândulas acessórias. Então, pessoal, glândulas acessórias, a gente tem como principal característica a produção de secreções, né? E essas secreções sendo essenciais para que você possa manter a sobrevida dos espermatozoides, né? Então, acaba tendo uma função reprodutiva no homem. Aí a gente está falando da glândula seminal, da próstata e das glândulas bulbouretrais, né? Então, são as 3 que nós estamos nos referindo, né? Relacionado a essas glândulas acessórias. Então, ó, especificamente falando da vesícula seminal, então as vesículas, né? Então, são de tubos bem retorcidos, né? Então, o que a gente fala, né? Tortuosos, eles acabam medindo aí de 5 a 10 centímetros, e aí, quando você tem um corte, né, transversal, você acaba observando ele em várias direções, né, vários tipos de orientação. Então, essa segunda dá até para a gente perceber mais ou menos como que seria. Aí, pessoal, a questão da mucosa, a mucosa vai ser toda preguiada, revestida por um epitélio cúbico, né, e pseudoestratificado, né? Então, aí a gente vai observar, vai ser cuboide ou pseudoestratificado colunar. Então, eu tenho a transição entre esses dois tipos celulares, né? São células que vão ser ricas em grânulos de secreção, até porque a gente vai observar que 70% de todo aquele líquido do sêmen vai ser oriundo da vesícula seminal, né? Aí ela vai ser apoiada numa lâmina própria, rica em fibras de elastina, né? E uma espessa camada de tecido muscular. Né? Então aí eu tenho, de fato, essa organização histológica relacionada à vesícula seminal. Ok? Então, ó, só para a gente observar, aqui dá para a gente perceber algumas células cuboides de revestimento, né? Então, a lâmina própria relacionada, né? Aí aqui a gente, na lâmina própria, a gente vê a presença de algumas vasos sanguíneas, e como ela é toda tortuosa, toda não vai ser reta, né? Então, vai ser cheia das ondulações. Então, a gente vê toda a camada, né, delgada aqui, espessa, melhor dizendo, do músculo liso que acaba sendo formado, né, em volta desses ductos, né, dessa mucosa aí relacionadas à vesícula seminal. Ok? Importante, pessoal, como muitos acabam falando, né, mas na verdade a gente observa que a vesícula seminal
ela não é responsável por estar armazenando espermatozoides, né? O que nós observamos é a produção de uma secreção amarelada que vai ser rica em citrato, rica em frutose, né? E outras proteínas, que aí acabam servindo como uma fonte de energia para a motilidade dos espermatozoides. Tanto, pessoal, que alguns exames, né, relacionados, por exemplo, a um espermograma, em que você observa uma produção de espermatozoide relativamente considerada normal, porém a viabilidade, a qualidade desses espermatozoides não estão de acordo, não são viáveis, então possivelmente pode ser por conta de mau funcionamento dessas glândulas acessórias, justamente pelo fato de elas serem responsáveis aí, tanto próstata quanto a vesícula seminal, né, por substâncias que acabam sendo importantes naquilo que seria a manutenção dessa sobrevida do espermatozoide ainda dentro, né, do homem, né? Então aí a gente observa, né, aquilo que seria a participação nesse sentido. É importante, pessoal, como eu disse para vocês, ó, 70% do volume ejaculado vai ser oriundo da vesícula seminal, né? E a gente precisa ter na cabeça que toda atividade da vesícula ela vai ser dependente dos níveis de testosterona. Então, a testosterona acaba meio que comandando nessa dinâmica de liberação aí desses líquidos da vesícula seminal. Com relação à próstata, a próstata, pessoal, inicialmente ela vai apresentar uma organização aí de 3 zonas, uma zona central, uma zona de transição, né, e uma zona periférica. Essa zona periférica que vai corresponder à maior porção da glândula, né, cerca de 70%. Então, o que nós observamos que, na verdade, a próstata ela vai ser um conjunto de glândulas. Então, glândulas tubulares, alveolares, ramificadas. Então, percebam, alveolares, ramificadas. E todas elas acabam jogando, né, tendo seu ducto caindo exatamente na uretra prostática, que vai ser a uretra que vai estar passando aí em direção à próstata. Então, só para a gente observar, aqui mostrando um corte, a uretra prostática, né? E aqui, ó, aquilo que seria as glândulas enoveladas, né? Então, aí as glândulas ramificadas, alveoladas, então com seus ductos indo em direção à uretra prostática, tá? É importante, pessoal, na questão do revestimento, né? A gente sabe que das glândulas elas vão ter um revestimento meio que epitélio cuboide, pseudoestratificado, né? E em volta dessas glândulas alveolares, eu tenho exatamente um tecido muscular, né? Rico em fibras elásticas e também que vão ter músculo liso, né, que vão estar cercando, então formando um estroma fibromuscular, né? Então aí a gente observa que toda a próstata ela vai ser envolvida por uma cápsula fibroelástica, né, que também vai ser rica em músculo liso. E aí a gente tem a questão dos septos, né, que vão dividir a próstata em lobos, que dificilmente você consegue distinguir esses septos que acabam sendo observados. Com relação às substâncias que acabam sendo sintetizadas aí pela próstata, a gente está falando, por exemplo, de fibrolisina, de ácido cítrico, né, fosfatase prostática. Importante, pessoal, que essas substâncias ajudam, por exemplo, no processo de liquefação do espermatozoide quando ele está lá, né, no canal vaginal, dentro, que ajuda no processo de fecundação, né? E assim como a gente observa lá na vesícula seminal, a próstata também vai ter sua atividade regulada pela quantidade de testosterona. Então, tem toda a dinâmica, né, relacionada exatamente à atividade dessa glândula. Então, só para a gente ver, ó, aqui que seria, né, algumas situações, né, que vão estar os túbulos alveolares secretores, né, que percebam que eles vão estar variando de acordo com o formato, né? Então, todos eles conduzindo, né, de certa forma, o ducto até a uretra prostática, tá? É importante, pessoal, que com o passar do tempo, vai se formando aí algumas concreções prostáticas, né? Que aí vão ser agregados de células epiteliais mortas, né? Que aí a tendência é que aumente com o passar do tempo. Aí, ó, só para poder pegar, por exemplo, o revestimento
né, dessa glândula. Então, mostrando exatamente, ó, um epitélio que pode ser desde um pseudoestratificado até colunar, né, que aí mostrando a característica, né, relacionada a essa glândula acessória. Ok? E aí, as glândulas bulbouretrais. As glândulas bulbouretrais, a glândula de Cooper, né, que vão ser glândulas relativamente pequenas, que também vão ser responsáveis pela liberação de secreção, né? E são glândulas também do tipo tubo-alveolares, né? Então, aí ela vai ter um epitélio cúbico simples que vão estar relacionado à sua formação. Então, ó, só para a gente ver, tubo-alveolares e um epitélio simples cúbico que vai estar formando o seu revestimento, né? A gente observa que todo aquele estroma, então, vai ser de um músculo liso, um músculo esquelético, né, que vão estar dividindo as glândulas em lobos, né? Então, percebam, né, que vai formando exatamente os lobos relacionados a ela. E a função relacionada à bulbo uretral é que durante o estímulo sexual, ela acaba liberando uma secreção que, ao mesmo tempo que ela vai lubrificando, né, vamos dizer assim, a parte da uretra, ela também vai neutralizando qualquer resíduo de urina que esteja presente ali. Então, meio que ela protege, né, na hora que o sêmen estiver passando, então, para que não possa, né, correr o risco de matar os espermatozoides. Então, tanto que no estímulo sexual sai um pequeno muco, né, que vai ser exatamente oriundo das glândulas bulbouretrais, que já começa nessa dinâmica, né, de lubrificar essa parte esponjosa e também alcalinizar, evitar aquilo que seria a ação, né, de resíduos de urina que possam estar prejudicando ali, que seria a função, poderia estar matando, né, as células relacionadas aí aos espermatozoides. Ok? E aí, para a gente finalizar, o pênis, né, que seria essa porção final, né, então que vão estar relacionadas exatamente à condução do meio interno, né, das substâncias produzidas lá no testículo para o canal vaginal. Tá? Então, vamos imaginar, né, levando numa dinâmica de reprodução, né, já que a gente está falando do sistema genital. Quando a gente fala a respeito da composição, a gente chegou a descrever, mas só para a gente observar, eu tenho exatamente a presença de dois corpos cavernosos que vão estar localizados aí na porção dorsal do pênis, e eu tenho um terceiro corpo cavernoso que forma, na verdade, o corpo esponjoso que envolve a uretra, né? Então aí a gente observa que aí, de fato, toda a dinâmica vai ser revestida por pele, tecido epitelial, né? Toda aquela dinâmica da derme, da epiderme, né? Aí a gente tem aquela dinâmica exatamente de vasos sanguíneos, né? Que vão estar relacionados exatamente à composição, né? Que vão ser importantes, principalmente essa artéria profunda, na dinâmica de estar enchendo os corpos cavernosos, né? Durante o processo de ereção, tá? Esses corpos cavernosos dorsais, eles são revestidos, então, por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, né, que vai estar formando aí aquilo que seria a túnica albugínea, né, do pênis, e aí a gente vê, de fato, toda essa característica. E aqui, músculo liso, tecido conjuntivo, que vai estar entre esses corpos cavernosos, tá? Então, ó, só para a gente ver a dinâmica, né? Então, todo o processo relacionado aos vasos sanguíneos que vão estar na região dorsal do pênis, né? Então, aqui, ó, os corpos cavernosos, né? A túnica albugínea de tecido conjuntivo denso, então coberto por um tecido com tecido conjuntivo com músculo liso, né? E aí o tecido epitelial, né? Que vai estar formando a pele, né? Relacionada justamente a ele, né? Então, ó, de maneira geral, pessoal, quando a gente fala a respeito da composição, então por dentro do pênis, né? Na região basal, eu tenho a passagem que seria da uretra. Aí a uretra, ela vai ser revestida por tecido epitelial pseudo-estratificado. Só que quando chega na porção da glande, ele se torna um estratificado pavimentoso, né? Ao longo de toda a uretra, eu tenho as glândulas secretoras de muco, né? Que são as glândulas de Littré, né? Que a gente chegou a ver, né? Quando falamos do sistema urinário.
né? Então, relacionados a essa situação. E aí, pessoal, com relação à dinâmica da ereção do pênis, a gente observa que, de fato, ele acaba sendo um processo hemodinâmico, né? Em que eu tenho impulsos nervosos que vão fazer com que aquela artéria, né, central, ela possa estar liberando, né, impulsos vasodilatadores para que possa estar, de fato, relaxando a musculatura, né, e dos vasos penianos e o músculo liso dos corpos cavernosos, para que, de fato, eu tenha aquilo que seria o preenchimento por sangue, né? Então, eu tenho todo um impulso parasimpático e, ao mesmo tempo, ele acaba meio que inibindo impulsos simpáticos, né? Que seriam vasoconstritores. Então, ó, abertura da artéria peniana, então, aí eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo, né, para os corpos cavernosos, que acaba preenchendo, e aí eu tenho aquilo que seria a rigidez. E todo aquele estímulo que acaba sendo feito pela ejaculação, ele faz aquilo que seria um impulso contrário, né? Então, esse impulso de vasoconstrição, esvaziamento dos corpos cavernosos, e aí que acaba diminuindo a rigidez do pênis, né? Que aí vai estar relacionado justamente a essa situação, né? Então, aí de preenchimento desses corpos cavernosos relacionados aí ao sangue. Ok? Certinho? Então, depois a gente volta para poder estar conversando aí um pouco a respeito das características histológicas do sistema genital masculino. Valeu, pessoal!